Oi meninas, quando eu fiz o meu ensino médio, na verdade eu sou da época do magistério e eu fiz magistério, quando eu estava no terceiro ano do magistério, eu fui fazer também, ao mesmo tempo, naquele mesmo ano, o meu cursinho, que é aquela preparação universitária. E eu achei muito curioso, eu lembro que eu achei muito interessante, eu achava as aulas do cursinho tão especiais, né? Tão diferentes, elas eram tão engraçadas. Os professores entravam, faziam piada, passavam muitos conteúdos e aqueles conteúdos sempre de uma forma muito leve. E eu lembro de ter dificuldade com algumas matérias, mas aprender aquilo e levar aquilo de um jeito muito leve. Numa época que é tão tensa, né? Porque essa época de vestibular é sempre tão tensa, tão preocupante, mas era muito divertido ir para o cursinho. E esse é um dos principais benefícios do humor. Ele, de fato, o humor, ele tem uma ação sobre os diferentes tipos de memória. As pessoas geralmente elas são mais capazes de lembrar coisas engraçadas, informações que elas aprenderam dentro de um contexto leve, engraçado, bem-humorado. Então, esse é um dos benefícios. Mas, na verdade, o bom humor ele tem uma ação sobre a saúde da gente de uma maneira geral. Os cientistas da Universidade da Califórnia eles descobriram que o riso ele relaxa os músculos, ele regulariza a pressão arterial e a frequência cardíaca, diminui a produção dos hormônios que causam estresse, ajuda a aumentar a absorção de oxigênio no sangue. Então, existem ali vários benefícios físicos, né, para o corpo mesmo. Os cardiologistas do Centro Médico da Universidade de Maryland descobriram que o riso ele pode reduzir o risco de ataque cardíaco porque ele contém o estresse indesejado, que é esse estresse que destrói o revestimento protetor dos vasos sanguíneos. Então, olha que cenário significativo para a gente que pensa que bom humor é só bom humor, é só um jeito de estar no mundo. Não, é um jeito de estar no mundo com mais saúde também, saúde física também. A doutora Ellen Nichols, diretora de saúde cardiovascular da mulher da Escola de Medicina Johns Hopkins, em Baltimore, ela diz que o humor pode influenciar a saúde de uma maneira muito significativa. Porque o bom humor ajuda as pessoas a se manterem saudáveis, reduzindo o nível de cortisol. Nas mulheres, isso pode proteger a produção de estradiol. O estradiol é um tipo de estrogênio que é importante para preservar a boa saúde do cérebro. E com isso, com bom humor, você melhora a resposta ao estresse e melhora, por isso, também a resposta do sistema imunológico, que é o sistema que nos protege das doenças. Mas ela vai chamar a atenção que não é só reduzir o estresse, que bem-estar é mais do que a ausência de sofrimento mental. E a gente tem falado disso aqui, né? Que a presença de um otimismo, um senso de propósito, que é o sentido de vida, né? Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês, que se você ainda não assistiu os conteúdos que eu já coloquei aqui sobre sentido de vida, busca, claro, a área de saúde, sentido de vida, tem várias coisas nesse caminho, né? Mas a gratidão, a atenção plena, eu vou fazer um videozinho curto por esses dias sobre atenção plena, acompanha também. Tudo isso está associado a uma saúde cardíaca, cerebral e imunológica boa. E às vezes as pessoas elas ficam pensando que precisa nascer com esse jeito assim de lidar com a vida de uma maneira mais alegre, mais despreocupada. E essa médica, a doutora Ellen Nichols, que vai dizer que você não precisa ter nascido assim. Você pode aprender, tudo isso pode ser aprendido, exercitando o pensamento positivo, a plena atenção, os mecanismos de enfrentamento às situações adversas, tudo isso a gente aprende, a gente exercita, a gente treina. E falando em treinamento, até mesmo você ser uma pessoa fisicamente ativa, isso ajuda muito a melhorar o humor. Então essas coisas, gente, elas formam um ciclo virtuoso, né? De hábitos virtuosos que trazem mais coisas boas.
passar um tempo com seus amigos, com a sua família, buscar esse apoio, esse suporte emocional, social, ajuda bastante a melhorar o humor. E então, assim, tudo isso vai contribuindo para você estar no mundo, estar na vida de uma maneira mais feliz, mais bem-humorada, mais leve, inclusive nas situações difíceis, né? Não é incomum as piadas que surgem às vezes no funeral, e você vê que os risos com relação a essa piada não são risos contidos, são risos altos, porque o bom humor ajuda, ele não surge à toa nessas situações, ele vem como uma forma protetiva de quem está ali numa situação, compartilhando uma situação de dor. Então, existem estudos, inclusive, falando dessa questão do humor nos funerais, né? E se de um lado a gente fica pensando, bom, então eu tenho ali que ter o meu corpo, ele vai responder positivamente diante das situações felizes, otimistas, né? Uma maneira de eu lidar com o mundo com bom humor, com gratidão, com senso de propósito, e de fato vai responder. Do outro ponto, a gente sabe que as emoções negativas, incluindo a raiva, a hostilidade, o pessimismo, eles vão estar associados a um índice maior de doenças cardiovasculares, de problemas da saúde cognitiva, vão se relacionar. E mais do que isso, além de a gente ter um efeito, nosso bom humor tem um efeito sobre a nossa própria saúde, tem um efeito sobre a saúde das pessoas que estão no nosso entorno. Tem um estudo muito interessante de 2016 em psicologia de saúde que revelou que as pessoas que tinham cônjuges, parceiros felizes, bem-humorados, elas tinham um aumento, uma melhora da saúde geral. Elas tinham comportamentos mais saudáveis, elas eram fisicamente mais ativas. Então, essas coisas, essa relação que a gente tem com o mundo, ela prolifera, ela contamina positivamente as pessoas que estão no nosso entorno, né? Ela contagia as pessoas, o riso é contagiante, né? Se é uma pessoa gargalhando, rindo, você ri junto, às vezes pela risada do outro. É muito interessante. Então, esse olhar, essa maneira de olhar o mundo, a vida, ela tem um efeito muito interessante e é muito recomendável que a gente cuide de tudo isso, né? Tem alguns estudos até que mostraram, por exemplo, a maneira de você ter raiva e você contém a raiva ou você explode. E esse estudo, ele mostrou assim, que essas duas reações, elas têm efeitos negativos, né, para a saúde física da pessoa. Mas ela apontou uma coisa ainda mais interessante no meu ponto de vista, que é aquelas formas sutis de raiva, sabe? A pessoa que vive reclamando, a pessoa ranzinza, cheia de impaciência, de irritabilidade, ela tem também um comprometimento da saúde, tendo mais quadros de ansiedade, um maior risco de infecção devido a um sistema imunológico, uma imunidade diminuída. Então, até a raiva que você guarda, o sapo que você engole, a explosão de raiva que dura alguns minutos, mas tem uma reação bastante significativa, negativa no corpo, pode aumentar até 5 vezes os ataques cardíacos, as doenças, né? O acidente vascular cerebral, enfim. Mas também esse mau humor constante e negativo que se repete, né? Então, tudo isso ele acaba sendo comprometendo bastante a saúde. Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque eu quero trazer ainda 2 informações para esse vídeo. Uma que é sobre quando o mau humor não é só um mau humor. E ainda o que a gente pode fazer quando é um mau humor e que você precisa melhorar isso. Mas deixa eu falar primeiro quando o mau humor não é só um mau humor, que é a distimia, que as pessoas às vezes falam que é a doença do mau humor, né? Mas que na verdade é um tipo de depressão. A gente tem a depressão maior e a gente tem a distimia, que é essa depressão
que é um transtorno que vai afetar sim o nosso humor, a nossa vitalidade. Mas a diferença entre ela e a depressão é que os sintomas, e a depressão maior, é que os sintomas eles são menos intensos. Por outro lado, a distimia ela dura muito mais tempo. E eu quero fazer esse parênteses porque a pessoa com distimia às vezes passa anos achando que tem só mau humor e na verdade ela passa anos doente, sem perceber que precisa de ajuda. Quando percebe, às vezes ela já desenvolveu um quadro grave de depressão, né? Então, é importante, eu estou fazendo esse parênteses porque eu acho muito importante que a pessoa, ela preste atenção em si mesma, que você preste atenção em si mesmo para ver o que você está sentindo, né? Porque todo mundo tem um humor que varia ao longo do dia, todos nós temos momentos de tristeza, momentos de irritação, de frustração, que às vezes é um pouco mais intenso, às vezes menos, às vezes dura um pouco mais, às vezes menos. Mas quando você está o tempo inteiro sem conseguir lidar com situações difíceis, situações ruins, e isso dura por um longo tempo, aí é hora de prestar atenção, porque a doença pode chegar, seja fisicamente, ou com um quadro de distimia mesmo, né? Então, prestar atenção, meninas, em sintomas como alteração de apetite para mais ou para menos, alteração do sono para mais ou para menos, dorme demais, não dorme nada, cansaço em excesso, uma baixa autoestima constante, um pessimismo permanente, a dificuldade de se concentrar, uma irritabilidade que não passa, um sentimento de culpa, falta de esperança crônico. Então observe, porque quando essas coisas começam a estar muito presente, presta atenção, procura um profissional da área da saúde mental, procura um profissional especializado, um médico, um bom médico homeopata ou antroposófico, enfim, procura um profissional da saúde competente para poder te dar um diagnóstico, tá certo? De qualquer forma, gente, nem tudo é distimia, né? E muitas vezes o próprio quadro de um mau humor frequente que você não trabalha pode se transformar em distimia. Então esteja atento, nem para chegar na distimia e nem para desprezar uma distimia, né? Então uma depressão leve, mas constante, enfim. Esteja atenta, presta atenção em você. E trabalhe, como eu citei, né, a médica, você pode aprender a lidar melhor com as situações da vida, com as situações adversas. Afinal de contas, pessoas otimistas, elas cuidam melhor de si mesmas. Então, é aquele ciclo virtuoso que eu falei, né? Viktor Frankl, eu falo bastante dele também, vou deixar um cardzinho aqui para vocês. Mas o Viktor Frankl, ele vai falar que a vontade de humor, a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, constitui um truque útil para a arte de viver. De fato, a gente fala, né, das pessoas, falei das pessoas que ficam, às vezes, numa situação muito difícil, como por exemplo, um funeral, e elas fazem piada. Por quê? Porque a gente precisa desse efeito protetivo. Então, assim, olha, o bom humor e o bom senso, eu vi outro dia, eles costumam ser suficientes para equilibrar a vida. Como a gente está falando de bom humor, né? Então, vamos ver uma maneira de cultivar o nosso bom humor. Bom, sempre ele, meninas, sempre o sono reparador. Sono é importantíssimo para o bom humor. E eu tenho 2 vídeos, vou deixar para vocês o linkzinho, tanto o sono e a relação com a saúde, quanto um vídeo sobre higiene do sono. Muito importante a gente trabalhar a higiene do sono para ter um sono reparador, para ter uma qualidade de sono que nos traz mais bom humor. Bom, levantar na hora certa, com tempo para fazer as suas coisas, se eu tomar o seu café da manhã, tomar o seu banho, se arrumar para trabalhar, ou fazer a sua
seu exercício de manhã, sua prática de yoga, sua oração, sua meditação. Esse tempo de manhã ajuda muito. Lógico que você vai conseguir levantar mais cedo, na hora certa, para fazer as suas coisas e ter mais bom humor ao longo do dia, se você também dormir mais cedo. Gente, procrastinação do sono é um indicativo de uma vida que você procrastina, tem o hábito de procrastinar, de deixar para depois e não fazer na hora que você precisa fazer. Eu tenho um vídeo disso também. Então vou deixar para vocês também aqui. Então, não procrastine o horário de dormir para que você possa acordar de manhã e ter um dia com mais bom humor, né? Planeje o seu dia no dia anterior, né? Já planeja, já vê como é que vai ser sua semana, planeja um domingo sua semana, é uma dica de agenda produtiva, você planejar no domingo o que você vai fazer na semana, porque isso torna a sua semana mais organizada, mais leve, e com isso você fica mais bem-humorado. Frases positivas, olhar pessoas e o mundo buscando os pontos positivos. Gente, observe os seus pensamentos, tenta substituir os seus pensamentos negativos por pensamentos positivos ou pelo menos por pensamentos neutros. Isso é super importante. A gente repete pensamentos negativos sem nem se dar conta. E busca o que você pode elogiar. Às vezes você olha para o seu filho, para o seu marido, para o seu chefe, para o seu funcionário, sei lá, e sempre vê defeitos. Então, assim, observa, veja, quais são as características que você pode elogiar, que podem surgir ali como um ponto positivo, e começa a transformar o jeito de olhar para as pessoas, para as situações. E diante de uma situação realmente de estresse, gente, a técnica de respirar funciona. Respira. Respirações longas e profundas e, se possível, saia do local. É importante a gente escolher quais batalhas a gente tem que entrar. Nem tudo tem que ser batalha, sabe? E a primeira coisa que a gente faz é olhando para dentro de nós mesmas, né? Reagir com a cabeça quente na hora da raiva só vai piorar as coisas. Então, só com calma e aceitando que os outros nem sempre eles vão se comportar como a gente quer, as situações não vão ser do jeito que a gente quer, só tendo consciência disso é que a gente pode transformar um sentimento ou uma situação estressante. Eu tenho um vídeo sobre paciência, vou deixar o link para vocês aqui. Ele é muito importante, assim, interessante para esses momentos, para a gente saber como lidar com essas situações. Convivência, né? Como agir diante do outro, diante das pessoas que nem sempre fazem o que a gente quer, ou diante de uma situação que nem sempre é como a gente quer, mas a gente sempre tem o direito e a liberdade de escolher como a gente vai agir. Então pense como você pode agir de uma maneira melhor, mais bem-humorada, mais leve, não é cínica, não é irônica, é bem-humorada, é leve, é com um pouco mais de humor, sabe? Um pouco mais de leveza. Então, agradecer, sorrir e dar valor para as pequenas coisas da vida, para as diferentes situações da vida, ajudam bastante. Lá no meu blog, no Claraire Saúde, eu coloquei um textinho que eu gosto muito do Paulo Mendes Campos, que chama Para Maria da Graça, e que ele fala para a gente nunca perder o bom humor. E ele fala que a gente tem que ter 3 caixas para guardar o humor. Eu gosto muito desse simbolismo dele. Que a gente precisa de uma caixa grande, para esse humor mais ou menos barato que a gente gasta no dia a dia com as pessoas, na rua, com os outros. E a gente precisa ter uma caixa média de humor que a gente precisa ter quando está sozinho. Quando nós estamos sozinhas, a gente precisa perdoar a nós mesmas, para a gente rir um pouco da gente, sabe? Às vezes a gente leva muito a sério as nossas situações. Então, rir de si mesmo, às vezes, é o melhor remédio para tudo, saúde física, mental e emocional. Então, ele sugere que a gente tenha uma caixa média desse humor. E que a gente precisa ter uma caixinha muito preciosa,
muito escondida para as grandes ocasiões. Ele fala que ele chama de grandes ocasiões os momentos perigosos, momento em que estamos cheias de dor ou cheias de vaidade, em que sofremos a tentação de achar que nós fracassamos ou que nós triunfamos, em que nos sentimos uma droga ou muito bacanas. Para esse momento a gente precisa dessa caixinha preciosa e pequena de bom humor, para que a gente possa colocar leveza nessa situação, para que a gente possa redimensionar a dor ou o brilho e que com isso a gente consegue lidar com a vida dando a ela a devida proporção das coisas. Então, eu gosto muito desse texto, depois vai lá e visita, mas lidar com o bom humor é isso, precisamos ter as nossas caixinhas de bom humor e saber que o bom humor ele é responsável pela saúde física e mental, mas que práticas e hábitos saudáveis podem e devem ser aprendidos e criam na nossa vida um ciclo virtuoso de autocuidado, de leveza com a vida, de bom humor, de otimismo, de propósito. Tudo isso forma um grande ciclo de virtuoso e de coisas boas na vida da gente, tá certo? Então eu desejo para vocês, na verdade eu quero que vocês com muito bom humor se inscrevam nesse canal, deem o seu like, comentem e me contem como é que vocês lidam com as situações que tiram o humor de vocês. Dê dicas, troque, conte aqui pra gente, para que a gente possa ajudar outras pessoas a lidarem melhor com as situações difíceis da vida, fazendo aí uma grande rede de apoio e de bom humor entre todos nós, tá certo? E vou convidar você para que com muito bom humor se inscreva nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, tudo como Clara Aires com Y, Clara Aires Saúde, você me encontra. Só o meu site é o claraaires.com.br e lá você encontra o meu blog, onde eu coloco ali os meus escritos, onde eu coloco poesia, coisas que eu acho legal, testes, enfim. E para melhorar todo esse bom humor, você tem à disposição 2 e-books gratuitos e de fácil leitura. 5 inspirações para uma jornada feminina feliz e autoestima em 5 capítulos. Assim, gente, o bom humor vai chegar mesmo, tá certo? É isso aí, meninas. Beijos, continua me seguindo, compartilha e a gente vai conversando. Tchau, tchau!